Chama UFSCar informa. Olá, hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020 e esta é mais uma edição do Chama UFSCar Informa, uma produção do movimento Chama UFSCar pela democracia e pela participação da comunidade universitária nos conselhos superiores. Na manhã de hoje, o Conselho Universitário se reuniu para apreciar o relatório das eleições para representantes de todas as categorias da universidade para os conselhos superiores. Quem esteve nesse conselho universitário e conta pra gente o que aconteceu é o professor Wilson Alves Bezerra, do Departamento de Letras da UFSCar. Na manhã de hoje, o Conselho Universitário se reuniu com pauta única. Tratava-se da aprovação, da homologação dos resultados das eleições para os representantes dos conselhos superiores da universidade. Houve eleições para docentes, discentes e técnico-administrativos. Essa era uma pauta muito importante, não apenas porque os processos decisórios da universidade acontecem no âmbito dos conselhos superiores, mas também porque, ao longo das últimas semanas e das últimas reuniões, os processos eleitorais que aconteceram nesse ano de 2020 exclusivamente por votação à distância pelo sistema Helios Voting estavam sendo objeto de questionamentos. Houve denúncias na imprensa local de que 6.000 senhas teriam vazado e, a partir disso, alguns conselheiros, inclusive o presidente da comissão eleitoral, começou a lançar dúvidas sobre o processo. E eu me refiro aqui não apenas a esse processo atual dos representantes, como também das eleições para a reitoria da universidade. O Conselho Universitário já rechaçou que tal vazamento de senha pudesse ter causado prejuízo ao processo eleitoral e homologou o resultado das eleições para a reitoria. Como na última reunião em que se tratou dessa matéria, o próprio presidente da comissão eleitoral chegou a questionar a segurança do processo, a despeito do secretário-geral da Secretaria de Informática da Universidade indicar outra coisa. Então a reunião de hoje estava revestida de uma grande expectativa, finalmente pela aprovação desse relatório elaborado pela comissão eleitoral, e foi isso que felizmente aconteceu. Todo o processo de questionamentos e ataques que a Secretaria de Informática e o processo eleitoral veio sofrendo ultimamente deixou suas marcas. Na reunião de hoje, eu destacaria a contribuição do professor Valdec Schutzer, que questionou de maneira bastante precisa o presidente da comissão eleitoral, o professor Edinaldo Pisolato, sobre a confiabilidade do processo, com as perguntas muito específicas sobre a possibilidade de que um vazamento pudesse produzir alteração no resultado das eleições. Ele conseguiu deixar claro para todo o Conselho que tal possibilidade era remota. Isso foi muito importante para a comunidade UFSCar, porque a partir de então não paira mais qualquer dúvida sobre o processo eleitoral para os conselhos superiores e tampouco do processo eleitoral de pesquisa para a reitoria. Assim, por unanimidade, foram homologados os resultados dessas eleições. Na próxima semana, o Conselho volta a se reunir agora para discutir a adesão da Universidade Federal de São Carlos ao Enem e ao SISU 2021. Quero dar as boas-vindas às novas conselheiras e aos novos conselheiros dos Conselhos Superiores da UFSCar. É muito importante para nós que o processo tenha sido respeitado em todas as suas dimensões e que a democracia tenha triunfado diante de questionamentos infundados. Muito obrigada, Wilson, pelo relato. A partir do final de novembro, teremos, então, novos representantes, docentes, técnicos administrativos e discentes em vários conselhos superiores: CONSUNE, COAD, COACE, COEX, COG e COPq. Toda a comunidade universitária deve ficar atenta para essa representação. Chama UFSCar permanecerá vigilante na defesa dos processos democráticos nessas instâncias deliberativas. Até a próxima.